Bem, há casos caricatos e nos biscoitos acontece muitos. Desta vez é curioso, um barco de boca aberta foi para o mar, hoje, fim de semana, 7 de dezembro de 2024, e na volta, para a volta das 3 da tarde, o dono do barco engatou como normal o guincho para pôr o barco em terra e o barco ficou a dançar. Quer dizer, bloqueou, houve uma avaria qualquer no sistema de eletricidade em que corresponde a um dos motores, segundo me consta que são três motores que funcionam com aquele guincho, a subida, enfim, etc, etc. Resumindo e concluindo, o barco ficou a dançar. E o homem deve ter ligado para alguém que seja responsável por essa área de manutenção, enfim, mas hoje é sábado. Muito bem. O que eu quero dizer com isso, das duas, uma. Sendo fim de semana, acho que não se pode ir ao mar, porque caso contrário, a responsabilidade deve ser da pessoa que vai ao mar. Porque se o mar estivesse bravo, ou se tivesse embravecer como ele estava, assim, o homem ia ter a lancha pela última vez. Porquê? O barco, da forma que ficou, da forma que estava, eram 3 horas quando eu passei por lá e estava o homem a engatar o barco para sair para a terra com ele, vindo do mar, e era à volta das 6 quando chegou alguém que possivelmente não era eletricista, porque tendo eletricista, falo por conhecimento, porque eu sou, há mais de 50 anos, ele não tinha grande conhecimento, porque ele foi ao quadro, começou a comunicar com alguém para dar instruções. Ora bem, partimos do princípio da chamada de atenção pelo seguinte: o mar começava a embravecer, e a lancha da forma que estava, como se vê nas imagens, o homem não ia ficar com nada do barco. O barco ia cobrá-lo ali. Primeiro, porque o Porto dos Biscoitos foi um aborto feito quando fizeram motivos de eleições, enfim, aquela publicidade enganosa, parte política, fizeram um aborto no Porto dos Biscoitos. Destruíram aquilo que os biscoitos tinham. Estava mal e mal ficou pior. No entanto, passando praticamente quase 3 horas depois, é que chega um indivíduo cá, vai ver o que é que está lá escrito e descrito, até onde, porque não, estava lá a dar informações e alguém deu. Resumindo e concluindo, não arranjou. O dono do barco teve que seguir para a Vila Nova. Mas partimos do princípio que o mar estava a embravecer, que estava a ficar mau. Havia duas alternativas. O homem abandonava o barco e salvava-se para não morrer. E o barco ia à vida. Há alguém responsável sobre isso? Ou então vai-se dizer, não, é fim de semana, não se trabalha, você vai ao mar porque quer. Bem, as leis não é eu que as faço. De uma coisa posso lhe garantir: a falta de competência, a falta de responsabilidade e de chegar a tempo e horas e haver manutenção e havendo coisas, porque já não é a primeira vez que isso acontece. Ninguém está fora de não haver uma anomalia. Agora, mandar cá acima um indivíduo que não é eletricista, porque eu fosse eletricista pedia informações a ninguém. Eu, por exemplo, como eletricista, eu chegava lá, a única coisa que eu tinha a fazer era só ligava, disparou, cortava a alimentação para baixo, dentro estava bom, então já se sabe que era a partir do quadro e até ao mastro lá acima, ver o que é que se passava com os motores. Era isso, mas pelo indivíduo devia ser algum guarda de alguma secretaria ou alguém que dava jeito, seja lá quem for, porque ele de eletricidade não percebia nada. Infelizmente é isto que estamos a ver. Esta chamada de atenção é porque os biscoitos, no tempo dos biscoitos, no tempo dos pescadores, no tempo dos barcos, no tempo da pesca, quando havia necessidade, estes senhores políticos nunca se lembraram dos biscoitos. Lembraram-se dos biscoitos quando viram que o partido estava a perder e então resolveram fazer um quase como à cara deles, resolveram fazer a porcaria que fizeram, meteram-nos de cá e hoje os biscoitos representa 2 barcos nos biscoitos e um pertence às 4 ribeiras. Totalmente 3 barcos de boca aberta dentro da pescaria. Para uma freguesia que teve à volta de 20 barcos. A de louvar a Deus. E muito mesmo. Porque ainda há 2 ou 3 pescadores que mantêm aquilo que os biscoitos estão. Mas, enfim, os biscoitos também pouco importa ter o porto, ter os biscoitos com porto de pesca, porque comprar o peixe não tem direito a ter peixe. O peixe temos que receber como ele vem, como querem, porque tudo se fez, mas nada se fez. Fez-se para eleições e é isso.
Por isso eu falo e falo com razão, porque sou biscoitense e não gosto de ninguém gozo dos biscoitos. Infelizmente estes senhores vêm para cá gozar. De facto, ninguém tem culpa do guincho ter avariado. O que vale é que, além do guincho, houve alguém com a máquina que foi sacar o barco, pôs no mar e o homem foi para a Vila Nova. Mas partimos do princípio que o recado fica dado. Tenham atenção que só há horários, onde saber qual é o horário de funcionamento e mandem cá em cima alguém que perceba de eletricidade. O eletricista, que seja bom, que tenha conhecimento. Não mandem uma pessoa qualquer para estar a dar dados de informações, porque ali podia estar a vida das pessoas. Podia estar o barco como estava e hoje lá amanhã podia já não estar cá. Se o mar em breve ser mais qual que estava, ele ia só ver o casco no fundo e se o visse, do fundo da maneira que está bem feito, até era capaz de engolir tudo que estava do barco. Esta chamada de atenção serve para todos aqueles que têm barcos e que queiram ou não, pescadores ou não, que sejam também de recreio, para ter cuidado nos fins de semana, tem que saber se podem ir ao mar. Se o guincho variar dentro, talvez, do período em que estejam a trabalhar, talvez tenham possibilidade de vir um eletricista cá acima. Tirando disso, já sabe, fica o barco a abanar. Até faz-me recordar, minha tia costumava ponderar os tomates dentro de uma saca para eles escorrer, para fazer tomatada. Será que estes indivíduos estão a pensar que pôr o barco a ponderar para escorrer a água salgada que dá mais resistência ao barco? Portanto, entre tomates e barco, está na consciência de quem está a manobrar isto. Um bem-aja a todos.